Boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 10 de abril de 2023, o Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil traz uma atividade do eixo temático Tecnologia Farmacêutica e Cosmética, que tem na coordenação acadêmica Silvia Guterres. Quero destacar que as atividades do programa educacional estão organizadas em 7 eixos temáticos, a saber, análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas de saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética, que é esse eixo que hoje nós estamos aqui falando. Essas atividades acontecem sempre às segundas-feiras, ao longo do ano, das 18 às 19h30, e o calendário é divulgado no site cienciasfarmacêuticas.org.br. Eu sou Michel Kifuri Filho, presidente atual da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do eixo temático Tecnologia Farmacêutica e Cosmética, e hoje estarei compartilhando a moderação dessa atividade com o presidente emérito Acácio Alves de Souza Lima Filho. A atividade de hoje é uma conferência do tema Inovação no Tratamento de Doenças Oculares, que será ministrado pelo Dr. Armando da Silva Cunha Júnior. Dr. Armando possui graduação em farmácia, modalidade indústria, pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mestrado em farmacotecnia e biofarmácia em 1995 e doutorado em ciências farmacêuticas em 1997 pela Université de Paris 11e, Paris Sud. Realizou estágio pós-doutoral na unidade 598 do Instituto Nacional de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM U598, Maladie Oculaire e Inovação Therapeutics, em Paris, na França, em 2004 e 2005. Atualmente é professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do grupo de pesquisa Inovaciência, pesquisa e inovação farmacêutica. Possui 19 prêmios, destacando-se o Team Award de 2021 pelo artigo mais inovador do ano de 2020, publicado pelo jornal Planta Médica, a menção honrosa no âmbito do prêmio da Universidade Federal de Minas Gerais de tese de 2006 e prêmio CAPES de tese da área de farmácia de 2007 e a menção honrosa no âmbito do prêmio CAPES de tese, edição 2010, e o prêmio de 1998 da Associação Pharmacie Galénique Industrielle e a Associação de la Recherche Scientifique Paul Newman. Tem experiência na área de farmácia com ênfase em tecnologia farmacêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de medicamentos oftálmicos, sistemas poliméricos de liberação de fármacos, implantes biodegradáveis e desenvolvimento de adjuvantes de vacinas. Foi coordenador da área de farmácia na CAPES, no quadriênio 2014-2017, coordenador adjunto da área de farmácia na CAPES, no quadriênio 2018-2022. É membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ABCF, e foi seu presidente em 2013. O objetivo de hoje é discutir sobre inovações no tratamento de doenças oculares, no qual o Dr. Armando tem bastante experiência, e vamos dividir essa atividade, que tem duração de 1h30, da seguinte forma: 10 minutos na introdução do tema, 50 minutos na apresentação da conferência e 30 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações utilizando o chat da plataforma Zoom. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas pelo Dr. Acácio,
e que procurará encaixar o maior número possível de perguntas no tempo estabelecido. Uma boa atividade a todos e muito obrigado pelo Dr. Armando por estar aqui nos brindando com a sua excelente palestra. Muito obrigado. A palavra é sua, Dr. Armando. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria inicialmente de agradecer minha grande amiga Silvia Guterres pelo convite que ela me fez, e especialmente agradecê-la por esses 9 anos que a gente passou junto na CAPES, trabalho árduo, intenso, e com certeza a nossa amizade fez superar muita coisa aí nesse momento. Obrigado mesmo. Vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente poder começar. Ok. Então, vamos iniciar essa apresentação. Eu vou falar sobre o nosso trabalho realizado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, em colaboração com vários grupos espalhados aí pelo Brasil e alguns na França e Estados Unidos. Bom, segundo dados de 2017, publicados na revista Lancet Global Health, o mundo apresenta 36 milhões de pessoas cegas, 217 milhões de pessoas com deficiência visual severa ou moderada, sendo que 89% das pessoas com deficiência visual vivem em países emergentes ou em países subdesenvolvidos. E a expectativa, as estimativas indicam que até o ano de 2050 nós podemos chegar a 70 milhões de pessoas cegas e quase 600 milhões de pessoas com deficiência visual severa ou moderada. E levando em consideração que 75% das doenças que causam cegueiras poderiam ser prevenidas ou tratadas, isso valoriza muito o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Um outro dado muito importante, publicado aqui, nesse caso, pela Agência Internacional de Prevenção da Cegueira, mostra que a prevalência da cegueira evolui exponencialmente com a idade. Ela passa de prevalência entre 0,8 por mil entre os 0 e 14 anos de idade, até alcançar um valor acima de 44, quando a gente está numa idade superior a 60 anos. Então, isso fica claro que, com o aumento da expectativa de vida, problemas de cegueira e baixa visão se tornam a cada dia mais um grave problema de saúde pública, o que impõe realmente políticas importantes nessa área. Coloco aqui algumas principais causas de cegueira no mundo. É importante destacar que são conhecidas mais de 2 mil tipos de doenças que podem causar cegueira ou baixa visão, sendo que essas que estão colocadas aqui são as doenças que realmente têm um impacto imenso na sociedade. Então, são divididas em 3 grupos: doenças que podem ser evitadas, catarata. Catarata, por exemplo, já foi a doença que mais causou cegueira no mundo. Infelizmente, ainda causa cegueira em países pobres, mas hoje é uma doença que a gente consegue contornar, controlar e evitar com uma certa facilidade. Então, essas doenças que podem ser evitadas são aquelas realmente que estão muito ligadas com o componente social no mundo. Tem o grupo das doenças que podem ser controladas, como a glaucoma, a retinopatia diabética, uveites, que são doenças crônicas que exigem controle medicamentoso e um controle médico constante. E doenças que a gente fala que possuem protocolos de tratamento em estudo, como é o caso da degeneração macular relacionada à idade, o caso das retinopatias em estágio avançado, o veíte no segmento posterior do olho. Só para a gente poder localizar aqui um pouco do que a gente vai colocar, a gente pode dividir o olho em 2 partes, o segmento anterior, que pego aqui a córnea, íris, câmara anterior e câmara posterior, e o segmento posterior, no qual a gente tem esclera, coroide, retina e corpo vítreo. É importante mencionar que o olho é feito especialmente por partes transparentes, que é o caso aqui da esclera, o preenchimento aquoso aqui do humor aquoso, a lente ou cristalino, vítreo,
toda essa parte transparente para permitir, então, que os fotorreceptores possam fazer seu trabalho, né, de converter o sinal luminoso em sinal elétrico e, na sequência, visão. Tá? Então, qualquer fato que mude a transparência desses tecidos, né, nós começamos a ter o problema da baixa visão. Uma outra situação muito importante aqui é destacar o conteúdo aquoso do olho. Tá? Cerca de 80% do olho é constituído por água. Né? Então, ele está presente no humor aquoso, presente no vítreo, tá? Em 99%. A diferença aqui é que o vítreo não se regenera, tá? E ele apresenta substâncias que conferem viscosidade, né? Que é o colágeno e ácido hialurônico. Exatamente essa viscosidade mantém a retina na sua estrutura posterior, tá? E faz o assentamento da lente na parte anterior. Tá? Quando a gente pensa em tratamento de doença ocular, vem logo a questão, quais são as vias de administração? Né? A mais comum que a gente tem é a tópica, tá? Através de colírios ou pomadas, tá? Mas podemos ter a possibilidade, tá? Apesar de todos os problemas decorrentes da via sistêmica, tá? Podemos ter também as injeções perioculares, tá? E, em comparação com as outras 3 vias, a intravítrea, que é a mais recente e a mais importante no nosso caso aqui desse trabalho. Tá? Com relação à administração ocular tópica, a gente considera que o fármaco administrado a partir de um colírio ou não penetra dentro do olho, não difunde dentro do olho, tá? Ou o valor de penetração e difusão fica abaixo de 5%, nunca acima disso. Né? Quais são as barreiras, então, que esse sistema apresenta? O primeiro deles, muito eficiente, é o sistema de drenagem nasolacrimal, seguido pela barreira da córnea, tanto na sua espessura quanto no seu comportamento. Né? Lipofílico no epitélio, hidrofílico no estroma, lipofílico no endotélio. Tá? Então, o fármaco ideal para atravessar a córnea, né, teria que ter um coeficiente de partição igual a 1. E mesmo assim, quando ele atravessa a córnea, né, ele vai cair, então, dentro do humor aquoso, né, que para ele, né, comparativamente, seria um oceano. Né? E tem todo um sistema de circulação capaz de eliminar a substância que penetra aí nessa região. Então, tratar doenças, né, que acometem segmento posterior do olho a partir da administração ocular tópica, tá, é uma situação quase impossível. Tá? Uma opção é a administração periocular, no qual, né, concentrações elevadas do medicamento, principalmente na forma de suspensão, são injetadas adjacente ao bulbo do olho. Tá? A questão toda aí é que a gente tem um componente sistêmico muito grande, tá? Tem toda a questão da presença de músculos, tecido adiposo no entorno, tá? Todo um sistema circulatório intenso, né, capaz de drenar o que é administrado para outros locais. Mas é uma opção também bastante importante nos dias atuais. É possível administração sistêmica, tá? Porém, a gente tem que levar em consideração que a barreira hematorretiniana é tão eficiente quanto aquela da córnea. Também a barreira hematoacosa, na região anterior, muito eficiente. Tá? Então, para se ter algum perfil, né, de concentração do fármaco administrado por via sistêmica na região do segmento posterior do olho, é necessário uma administração de uma grande concentração do fármaco e em doses repetidas, o que muitas vezes, né, acarreta efeitos adversos importantes e abandono do tratamento, que é a maior situação aqui que a gente tem que considerar. Tá? Então, só para a gente ter aqui um resumo, né, a administração tópica, a gente consegue até ter concentração no segmento anterior, mas o efeito terapêutico é mínimo na região posterior. Tá? Temos numerosos fatores de interferência. A periocular necessita de administração de elevadas concentrações de fármacos, existe, não pode descartar isso, possibilidade de perfuração do olho e fibrose, e a sistêmica, tá? Que é a questão, então, da concentração elevada do fármaco, múltiplas administrações e efeitos adversos. Tá? Bom, pensando nisso, já no começo dos anos 2000, inicia-se, então, a possibilidade de estudos, né, com a administração intravítrea. Tá? Isso é um importantíssimo avanço no tratamento de doenças do segmento posterior do olho.
Tá? Isso só foi possível, né, eu gosto sempre de mencionar isso, em função da possibilidade de fazer experimentação animal. Né? Primeiro foram feitos testes em primatas não humanos, até chegar a essa realidade, né, que existe hoje. Na atualidade, dezenas e dezenas de injeções intravítreas diárias ocorrem nas clínicas oftálmicas e hospitais. Tá? Então, esse é um dos primeiros trabalhos que relata o uso da triamcinolona, tá? Via a administração pela pars plana. Tá? Então, aqui, eu gosto de mostrar essa imagem, porque se a gente observar aqui do lado esquerdo inferior, tá? Nós temos 2 círculos azuis, que são aqui círculos marcados em azul, que é a pars plana do olho. É a única região em que a gente pode perfurar. Tá? A gente, obviamente, não pode perfurar para dentro, porque atinge a córnea, tá? E aí seria realmente um caso muito grave, até podendo exigir transplante, e também não poderia furar do lado fora do círculo azul, né, externo, tá, sob o risco de alcançar a retina e causar um descolamento da retina. Então, quando se faz esse tipo de injeção, é preciso levar isso em consideração. Tá? A dose administrada ela tem que estar normalmente na faixa de 50 a 200 microlitros, isso para evitar o aumento da pressão intraocular, que é algo extremamente temerário. Tá? Então, por segurança, normalmente a gente tem injeções entre 150 e 200 microlitros. Para nós, né, pensando como farmacêutico, né, tem toda uma questão de uniformidade de dose, né? No caso, por exemplo, como teve ali a triamcinolona, que é uma suspensão, né? Como injetar de forma uniforme esse produto. É preciso respeitar um intervalo entre as injeções, tá? Para não causar dano na pars plana. Então, normalmente, 3 semanas a 1 mês é o intervalo que deve ser respeitado. Temos outros casos aqui, por exemplo, danificação da lente, hemorragia no vítreo, tá? Descolamento de retina e possibilidade de endoftalmite. Mas tudo isso, né, com a técnica e a prática, foi muito bem controlado. Então, são problemas, mas que hoje são problemas, eu diria, menores. Tem a questão da aceitação do paciente, principalmente quando é um paciente pediátrico, né? Assim, pode exigir anestesia geral e tudo mais. Tá? O fato é que a administração intravítrea é revolucionária, sim, tá? Mas exige injeções repetidas. Tá? O tratamento vai ser repetido e a gente vai ver por quê. Aqui tem um filme, né, que mostra a injeção intravítrea. Ali tem um compasso que mede a pars plana, tá? Para que a agulha possa exatamente perfurar dentro daquele espaço, tá? Que não alcança nem córnea, nem a retina. Tá? A injeção de triamcinolona, a gente vê o bolo ali, né, que é a suspensão de partículas do fármaco. Claro que isso causa um pequeno transtorno, mas a visão rapidamente, né, a dispersão e absorção do fármaco, 48 horas ou um pouco mais do que isso, o paciente já não tem mais essa perturbação na visão na frente. Então, hoje em dia, a gente tem alguns medicamentos já aprovados para uso intravítreo, tá? Quase todos aí dentro do grupo dos anticorpos monoclonais voltados para inibição de angiogênese, tá? Então, focados no tratamento de doenças que têm a neovascularização como curso central, tá? E temos aí também o caso, por exemplo, de administração off-label, né? Eu cito aqui muito o bevacizumab, né? Tão bom quanto o ranibizumab, tá? Também é um importante medicamento para controlar a neovascularização, aprovado para tratamento de câncer coloretal, mas que imediatamente percebeu-se a semelhança estrutural, né, e a possibilidade de seu uso intravítrea, né? A vantagem aí é claramente econômica da administração desse medicamento. Tá? Bom, mas eu considero como o principal problema da via intravítrea, né, é a farmacocinética imprecisa, né, porque o injeto tem uma grande concentração do fármaco que cai rapidamente e eu tenho um intervalo que tem que ser respeitado para fazer a nova injeção. Então, nós temos um perfil que mostra aqui em cima, né, nesse primeiro gráfico, né, em momentos em que a gente pode ficar sem nenhuma concentração do fármaco, tá, dentro do vidro. Claro, a alternativa aqui excelente que a gente tenta abordar é usar o sistema de liberação implantado, né, que vai permitir um maior tempo, né, de concentração do fármaco na faixa terapêutica, tá, dentro do vidro.
Então, isso é o estímulo para o nosso trabalho, né? É o fundamento para desenvolver novos sistemas de liberação implantados no vidro. Tá? Eu não posso deixar aqui de mencionar que no início dessa pesquisa, lá que começou lá no começo de 2000, ainda quase sem estrutura nenhuma, né? Algumas pessoas foram importantíssimas para me estimular nesse trabalho. Cito aqui o Dr. Rubens Camargo Siqueira, tá? Hoje não mais em Belo Horizonte, tem clínica em Rio Preto, mas aqui em Belo Horizonte, o professor Fernando Orefs, sem dúvida um dos professores mais importantes da oftalmologia brasileira, tendo formado aí dezenas e dezenas de oftalmologistas para esse país. Através deles, conheci o Dr. Rodrigo Jorge, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tá? Um dos meus mais importantes colaboradores, né, e amigo, a gente está feito muita coisa junto, né? E conheci a doutora Francine Beara em 2004, fiz meu pós-doutorado lá, 1 ano com ela, tá? Que realmente me permitiu entrar para valer na área de oftalmologia, tá? E ela já recebeu 9 estudantes do meu grupo para fazer estágio sanduíche ou pós-doc lá. Então, são parceiros e alguns que estimularam esse trabalho, de fato, né? Que deu origem a essa linha de pesquisa. O nome eu mudei há uns 4, 5 anos para Inovaciência, Pesquisa e Inovação Farmacêutica, que tem inovação no tratamento de doenças oculares como sua linha de pesquisa fundamental. Tá? Esse grupo de pesquisa, né, nós já formamos 32 mestres, 17 nessa linha, né, de desenvolvimento de medicamentos oftálmicos, 28 doutores, sendo 19 nessa linha. E, é claro, quanto mais o tempo passou, mais eu fui focando nessa linha de desenvolvimento de medicamentos oftálmicos, e hoje, eu diria que mais de 90% do nosso trabalho é feito, tá, nessa linha. Tá? Então, nós tivemos algumas patentes aí, 164 artigos em coautoria, sendo 106 relacionados com esse tema, tá? E prêmios nacionais e internacionais dentro da linha. É interessante que, no ano passado, foi publicado um trabalho falando da evolução da Ocular Drug Delivery no mundo, né, mostrando que em 2001 foram publicados 52 artigos, né, e já em 2020, 440. Isso mostra bem qual que é o impacto do nosso grupo de pesquisa nessa área pelo mundo afora. Bom, nós conseguimos, com o tempo, iniciamos desenvolvendo novas formas farmacêuticas da administração oftálmica, tá? Foram surgindo demandas, principalmente de modelos de estudo, tá? Então, criamos uma segunda plataforma, que era exatamente para desenvolver modelo experimental, tá? E, bem mais recente, começamos também a trabalhar na descoberta de novos fármacos para tratamento de doenças oculares. Bom, sobre o desenvolvimento de sistemas, nós já realizamos alguns estudos, tá? Desenvolvemos alguns sistemas, tanto voltados para o segmento posterior, quanto para o anterior. Tá? Mas aqui, né, nessa palestra de hoje, eu vou falar um pouco mais dos implantes biodegradáveis, tá? E, no final, citar um exemplo também de um fármaco que a gente está pesquisando. Tá? Os nossos implantes são produzidos a partir do poliéster do tipo PLGA, tá? Feitos a partir de uma mistura de fármaco com polímero, tá? Criamos partículas a partir dessa mistura, e o processo de moldagem a quente, a gente consegue obter implantes, tá? Com o objetivo de ter um tempo de liberação aí, dentro da faixa terapêutica, oscilando entre 4 e 16 semanas, dependendo das condições, tanto de preparo como características do implante, do polímero que é utilizado. Tá? Bom, a grande vantagem de utilizar o PLGA, apesar de não ser nenhuma novidade, né, poliéster do tipo copolímero ácido lático, ácido glicólico, né, é o fato da biocompatibilidade, biodegradabilidade e de ser aceito pelas agências regulatórias, né, já que é um material que se degrada em ácido lático e ácido glicólico e, na sequência, gás carbônico e água, né? Mostrando todo o seu perfil aí de excelência em biocompatibilidade e biodegradabilidade. O nosso sistema, né, ele pode ser implantado sem necessidade de cirurgia, usando a sonda trocáter, muito comum em vitrectomia. Né? Então, é algo que o oftalmologista conhece bem, tá? A agulha do trocáter e a sonda do trocáter. Então, a gente tem um implante no formato cilíndrico, tá? Variando de 0,4 a 0,5 milímetros de diâmetro, 4 a 6 milímetros de comprimento, tá? Com uma massa em torno de 1,1 miligramas. Tá?
Então, a gente tem entre 250 e 350 microgramas de fármaco, tá, dentro desse dispositivo, o que parece muito pouco, mas pelo fato da liberação ser local, é um perfil excelente. Nós batizamos esse sistema de DDS 25G, tá? Exatamente porque é o diâmetro dessa sonda trocáter que é utilizado para preparar. Esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou, mostrando aqui a técnica de preparo desses implantes, um trabalho de doutorado da doutora Silvia Fialho. Tá? Aqui tem uma imagem mostrando, num olho de coelho, como que esse implante é colocado, né, através da sonda trocáter dentro do olho. Tá? E um dos primeiros estudos que a gente fez, né, mostrando, então, a liberação em vivo, né? Aqui era o implante dexametasona. Tá? Na verdade, quando a gente interrompeu o implante, o estudo com 6 semanas, a gente ainda tinha realmente um pouco de fármaco, né? Uma certa quantidade de fármaco a ser liberada ainda. Tá? Mas aqui é uma questão de estrutura para realizar esse experimento. Tá? Então, ele foi interrompido aí, mesmo sabendo que a gente ainda teria um pouco mais de fármaco para liberar. Tá? O importante foi demonstrar a segurança desse implante, né? O que foi feito logo em seguida, numa importante revista da área de oftalmologia. Tá? A gente pesquisou isso bem, foi o primeiro estudo latino-americano envolvendo implantes intravítreos, tá? De administração em vivo aqui no Brasil, e já contando com a forte participação dos colegas da oftalmologia. Tá? Esse trabalho, né, ele rendeu uma patente, a carta patente está aqui concedida, só que eu gosto de destacar o tempo, né? Ela foi depositada em 2006 e concedida em 2020. Tá? Então, um tempo considerável aí para se avaliar um trabalho dessa natureza. Tá? Nós estamos estudando, né, alguns fármacos, no caso, dexametasona, clindamicina e acetazolamida. Destaquei esses 3 porque são aqueles que a gente já conseguiu fazer estudo clínico, tá? Pelo menos iniciar estudo clínico, mais alguns outros fármacos aqui. Importante de observar nesses fármacos que a gente aqui não tem nenhuma novidade, tá? O que a gente buscou foi fármacos que são utilizados, tá, já na clínica oftálmica, né, por injeção intravítrea de maneira off-label, né, ou para tratar o uveiite, ou para fazer um controle de crescimento de vaso. Tá? O único fármaco aqui que realmente foi uma ideia nossa foi a talidomida. Tá? E quando a gente compara ela com qualquer outro daqueles anticorpos monoclonais para inibir neovascularização, realmente a potência da talidomida é fantástica. Né? E eu acredito que com 250 microgramas dentro do vítreo, né, não teria nenhuma chance de ter efeito adverso. Então, fica aí, né, esse chamado, a gente publicou esse trabalho, né, mas tem todo o estigma da talidomida. Mas, insisto, eu sempre coloco isso, a talidomida comparado com os monoclonais, a potência é impressionante. Então, aqui são os 3 estudos que tiveram aprovação do CONEP, tá? Todos eles pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pelo HC, lá da Faculdade de Medicina, tá? Na ordem do mais atual aqui, a acetazolamida, a clindamicina, e o dexametasona, que foi o primeiro. Então, aqui é o vídeo, né, da primeira paciente que recebeu o implante intravítreo, tá? Aqui no caso, dexametasona. Aí marcando o local onde é colocada a sonda do trocáter, e, na sequência, a introdução, a colocação do implante. Né? Quando o trocáter, a sonda é retirada, a esclera fecha, então é um processo autoselante, tá? E que tem aí uma duração de, no máximo, 5, 6 minutos, tá? No procedimento. Bom, cabe destacar que existe um implante de dexametasona no mercado, que é o Ozurdex, né, da Allergan, que tem seu aplicador e tudo mais. O nosso objetivo aqui com esse estudo foi, no caso, tratamento de oclusão de retina secundária ao edema macular. Né? Também, né, no caso aqui, foi o primeiro estudo com implante intravítreо desenvolvido e testado na América Latina. Né? Então, nesse caso, né, é um trabalho que a gente consegue observar, né,
aplicação importante, né, e destacar que vasculopatia da retina, né, é algo que tem uma prevalência complicada quando a gente tem casos de edema macular, tá? E a gente teria que ir, assim, um implante desse no mercado, a possibilidade de ter um produto bem mais barato, né, do que o que está hoje aí em utilização. Tá? Trabalhamos também com implante contendo clindamicina, né? Aí nesse trabalho a gente contou também parte dele com colaboração da doutora Francine, lá no grupo da França. Um trabalho que foi todo o estudo pré-clínico realizado de todas as maneiras, eletroretinografia, histologia, toda a parte realmente que precisava ser feito pré-clínica, né, para chegar à conclusão, né, de que esse sistema era seguro. O importante, né, daqui é mostrar que o uso da clindamicina, em alguns casos, para controlar a toxoplasmose ocular, né, por via intravítrea, né, quando a gente usa o implante, a gente tem aí uma ampliação dos parâmetros farmacocinéticos em algumas vezes, né? 3,8 no Cmax, 18,3 na área abaixo da curva, né? Mostrando aí a possibilidade, né, de ter um sistema bem efetivo, né, para tratar a toxoplasmose. Então, esse estudo também foi aprovado, foram feitos alguns casos, né, principalmente em pessoas que estão impossibilitadas de receber o tratamento convencional, né? Primeira paciente de 39 anos de idade, com alergia ao tratamento convencional. Tá? Então, esse estudo foi acompanhado, em 6 meses a lesão já estava bem contornada, tá? Mas o estudo foi acompanhado durante 1 ano. Tá? Foram feitos outros casos, um segundo aqui, um paciente com múltiplas recidivas. Eu coloquei isso aqui para mostrar a imagem do implante, né? Com 3 meses, a gente já não tem mais a visão do implante, mas a gente tem as partículas ainda distribuídas, de certa forma, dentro do vítreo, né? Permitindo aí que o efeito ocorra. Tá? Nós publicamos imediatamente o primeiro caso, exatamente por ser o primeiro relato no mundo do uso oftálmico de um implante contendo antibiótico. Né? Isso para a gente foi muito importante e muito interessante, porque nós recebemos, né, uma extensa correspondência do mundo inteiro comentando o trabalho que a gente tinha acabado de publicar, inclusive pedidos, né, para utilizar o implante em outros países, em caso de pacientes que estavam impossibilitados de receber o tratamento convencional. Tá? Bem mais recente, começamos a estudar a cetozolamida, também foi feito todo o trabalho pré-clínico com ele, né, aqui usando coelhos, tá? E também já iniciamos, né, tivemos a aprovação e imediatamente iniciamos a fazer estudo, tá, da cetozolamida para o tratamento do edema macular cistoide refratário. Tá? A gente está já com o artigo numa revista, já fazendo as correções apresentadas pelo revisor, e provavelmente daqui a pouco tempo isso já vai estar publicado. Então, eu não quis avançar muito aqui sobre detalhes desse trabalho, até porque ele não está publicado ainda. Tá? Mas a importância desse estudo, né, é a questão toda aí da prevalência desse caso, né, do edema macular cistoide, né, que ocorre depois de cirurgias de catarata. Né? Isso aqui, só aqui no Brasil, eu acho que até esse número é subestimado, né? 600 mil cirurgias por ano, provavelmente até mais do que isso. Tá? Quando o edema macular cistoide ocorre, em alguns casos é utilizado a cetozolamida por via oral, tá? Mas que pode acarretar sérios efeitos adversos. Né? Então, o uso de um sistema no qual eu vou ter 250, 300 microgramas do fármaco dentro do vítreo, né, a possibilidade, né, do efeito adverso é mínimo. E a eficiência do controle é completamente diferente quando eu faço isso por via sistêmica. Tá? Bom, eu não vou colocar mais, acrescentar sobre os outros implantes que estão em estudo, mas eu queria comentar aqui um avanço, né, com relação aos implantes, muito interessante, vem de um trabalho realizado por uma doutoranda, Maria Carolina, que defendeu tese na semana passada, junto ao programa de nanotecnologia farmacêutica. A ideia aqui foi combinar a terapia do corticoide com anti-VEGF, para ser uma ferramenta no tratamento da degeneração macular relacionada à idade. Tá? A grande questão do uso do nosso sistema, dos implantes,
é o uso do calor, tá? Não excessivo, mas a gente tem o uso do calor entre 60 a 90 graus para produzir um implante. Então, o fármaco tem que ser resistente a essa temperatura, o que não ocorre quando a gente pensa nos monoclonais que são utilizados aí para controlar, então, a neovascularização. Então, a ideia foi criar um sistema que permitisse, né, de uma maneira estável, administrar o anti-VEGF. Então, veio a ideia de se preparar a nanofibra polimérica e uma ideia brilhante da Carolina foi, então, revestir o implante, né? Fazer o revestimento do implante com essas nanofibras. Tá? Nós usamos o bevacizumab, né? Porque, comparado com os outros MABs, ele tem um baixo custo, né? E mesmo eficácia comparada com os demais. Tá? Então, hoje já é conhecido, né, o potencial dessa associação de fármacos no controle da degeneração macular relacionada à idade. Tá? Então, a ideia foi preparar o implante, preparar a nanofibra, né? Então, e fazer o revestimento. Então, ali a gente tem imagens, né, de microscopia eletrônica de varredura mostrando, né, o implante e a sua cobertura e o seu revestimento de nanofibras. Então, eu teria nanofibra com bevacizumab e o implante com dexametasona. Tá? E foi um avanço disso. Então, a capa da tese da Maria Carolina, esse trabalho já rendeu vários prêmios também. Tá? Temos uma patente dele e, recentemente, um artigo publicado com relação a esse estudo. O que eu considero o principal avanço, né, com relação aos nossos implantes no momento. Bom, e claro, não poderia deixar de explorar essa possibilidade, já que a gente tem essa capacidade, né, de fazer essa administração por um sistema que permanece mais tempo, né, tratando determinadas doenças, houve um espaço excelente para utilizar na medicina veterinária. E eu tive a oportunidade, de orientar e orientei médicos veterinários que atuam na área de oftalmologia. E alguns parceiros importantes também na área de oftalmologia veterinária. Né? Por exemplo, cito aqui o professor José Luiz Laus, da Unesp, né? Foi assim, um parceirão que estimulou muito, né, nessa área também de ter inovação na oftalmologia veterinária. Tá? E todo o grupo que trabalha comigo. Né? Qual que é a importância aqui de utilizar implante? Né? Claro, né, se eu tenho que tratar um animal com doença ocular, né, vem logo como fazer a administração de medicamento na via ocular. Né? Por exemplo, o cães, quando a gente começa a usar colírio, rapidamente ele já sabe o que está acontecendo, ele vai procurar evitar. Né? Então, isso causa estresse, alterações secundárias, agressividade, às vezes é muito complicado tratar, então a adesão é muito baixa. Tá? Então, temos vários problemas aí, né? E o uso do implante é uma ferramenta importante nesse campo, né? E lembrando, principalmente no caso de cães, cada vez mais a gente tem o cão como alguém, né, como um indivíduo da família, né? Ele apoia, né, em hospitais, na polícia, exército, em caso de autismo, idosos, né? Então, e além, é claro, da amizade, né, que é criada ali no lar. Eu aprendi muito com os veterinários, né, a respeito dessa importante área aí, né? Bom, eu tenho aqui um trabalho nosso que foi feito lá na Escola de Veterinária da Universidade Federal do Paraná, mostrando um animal que está cego por uveíte. Tá? Dá para ver que ele, no teste do obstáculo, né, ele tromba com o obstáculo, né? E ele recebe, então, 2 implantes de ciclosporina e 2 de dexametasona. 6 dias depois, tá? A visão está bem recuperada. Tá? E nós tivemos uma oportunidade de testar, né, fazer teste em outros animais também. Hoje temos um grupo importante de pessoas que estão trabalhando com a gente nessa área. Né? Cabe destacar também, né, que cada vez, né, a gente tem mais cirurgia de cataratas em cães. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma empresa que se especializou em produzir lente intraocular para cirurgia de catarata em cães. Tá? E outras doenças, como glaucoma também, né, ceratite de córnea, que precisam realmente de medicamentos eficientes para controlar a doença.
tivemos, né, isso é imperativo quando a gente pensa nessa área, criar modelos, né? Então, vários modelos nosso grupo desenvolveu de doenças oculares, né, utilizando o modelo animal de estudo, né? Tudo isso dentro de uma ética extremamente severa, bem robusta, né, para não ter realmente nada que pudesse manchar esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo aí. Então, são realmente vários modelos que a gente desenvolveu, importantes para o grupo. Tá? Bom, sobre a descoberta de novos fármacos para tratamento de doenças oculares, a gente tem alguns estudos em andamento. Tá? Eu vou falar mais sobre esse que está marcado em vermelho, o PNPP19, tá? Mas são outros aqui que a gente tem, alguns derivados de plantas, né, como, por exemplo, o ácido corosólico, o lupeol, o PIG10, que é uma fração que vem extraída de uma papaya, foi muito interessante aqui para tratar queimadura de córnea. Tá? Destaco também aqui alguns peptídeos que podem ser extraídos, né, de venenos de algumas espécies, como, por exemplo, a leuquia, uma ação trombolítica, extraída de uma serpente, melitina, né, extraído aí do veneno da abelha, tá, com ação anti-inflamatória, neurovespina, da vespa, tá, um neuroprotetor, com a colaboração lá com o UNB, tudo isso com já trabalho publicado, né, estudos que estão, né, em andamento. Tivemos a felicidade de receber um prêmio importante, né, de ter o artigo publicado na Plantamed de 2020, considerado o mais inovador, também trabalhando com ácido rosmarínico, né, implantes intravítreos contendo ácido rosmarínico, para neovascularização. Né? Imagine, né, um produto desse, né, com preço tão acessível, se a gente pudesse realmente, né, colocar no mercado e confrontar, né, o preço altíssimo que a gente tem dos monoclonais. Né? Então, são situações realmente interessantes aí que podem ser exploradas. Né? E com relação a peptídeos derivados de venenos de aranha, né, fizemos 2 trabalhos, um utilizando o LETX1, TXIB, né, utilizado aí de uma espécie de licosa para tratar ceratite bacteriana resistente. Tá? Muito interessante o trabalho também. Tá? Mas eu vou destacar aqui o PNPP19, né, que é um peptídeo, hoje sintético, mas que vem derivado aí do veneno da aranha-armadeira. Tá? Essa aranha-armadeira ela é bem comum no Brasil, né? Ela tem, sim, realmente distribuída nas regiões sudeste e sul. Tá? É uma aranha muito agressiva, com hábitos noturnos, né? E a picada causa dor intensa, suores, agitação, salivação, problema cardíaco e priapismo, né? Que é uma ereção peniana resistente, dolorosa e involuntária. Tá? Esse é um trabalho que vem sendo estudado, tá, já há bastante tempo pelo grupo da professora Maria Helena, tá? Aqui de Belo Horizonte. Então, a ideia foi trabalhar esse peptídeo como um novo fármaco no tratamento do glaucoma. Tá? Esse peptídeo são 19 aminoácidos desenhados em sílico, ou seja, né, já totalmente sintético, né, foneutronegrivente, peptide, potenciador 19, né, e ele potencializa a função erétil via liberação de óxido nítrico. Então, foi uma associação muito interessante aqui de conhecimento. Tá? E aqui eu destaco o grupo Maria Helena de Lima, hoje na Santa Casa de Belo Horizonte, e as doutoras Carolina e Laís. Tá? O trabalho com disfunção erétil foi um trabalho de doutorado da Carolina, orientado pela professora Maria Helena. E a Carolina veio fazer doutorado no meu grupo. Tá? E a gente começou a pesquisar na literatura e viu essa possibilidade, né, de algo que atua na via do óxido nítrico também poder ser utilizado no controle do glaucoma. Tá? Destaco aqui, até me desculpa que não ter comentado, a importantíssima participação da Biozeus, né, financiando esse trabalho para a gente, sendo parceira nessa pesquisa. Tá? Então, o glaucoma
segundo a OMS, né, é a segunda causa de cegueira no mundo, 12,3%. Tá? É uma doença, o glaucoma de ângulo aberto é uma doença multifatorial. Tá? Ela acarreta diversas alterações morfológicas no disco óptico e camadas de fibras nervosas. Tá? A pressão intraocular elevada é identificada como um dos fatores importantes para o decurso da doença. Tá? E o glaucoma de ângulo aberto está relacionado à idade, porém, histórico familiar e fator é muito importante, né, para a gente entender a doença. Existe todo um estudo calculando aí também a projeção de casos do glaucoma no mundo. Né, já é considerado, obviamente, um problema de saúde pública no mundo. Né, dá para ver aqui dados de 2015 do Ministério da Saúde, mostrando, só no caso do tratamento de glaucoma, e só no sistema público, 2,2 milhões de atendimento, né? E um gasto, né, direto de 174 milhões de reais, tá? Só envolvendo aí a questão do tratamento do glaucoma, e isso apenas no Sistema Único de Saúde. Tá? Bom, uma das questões que está aqui, que relaciona o aumento da pressão intraocular e o glaucoma de ângulo aberto, né, é a questão, né, da diminuição do fluxo sanguíneo, isquemia e lesão do tecido nervoso, né, do nervo óptico e da retina. Né? Então, esse aumento da pressão estimula quase que um bloqueio, né, na taxa sanguínea, dentro dos tecidos oculares. O interessante aqui é que, apesar de a gente ter vários fármacos que podem controlar o glaucoma, né, foram necessários aí 21 anos para que se tivesse o surgimento de uma nova via, né, farmacológica para tratar glaucoma. Né? Então, em 2017, o Repazudil no Japão, o Netazudil nos Estados Unidos, aparece aí como sendo dois novos fármacos pertencentes à classe dos inibidores da ROCK-NASE, né? Que podem, então, atuar ali na malha trabecular do olho e capaz de reduzir a pressão intraocular. Tá? Um outro fato muito importante também aqui, né, é a aprovação de um composto, tá, capaz de atuar nesse novo alvo, que é o óxido nítrico. Tá? Então, nesse ano de 2017, quando foi lançado esse medicamento, há pouco tempo depois, né, houve essa ideia, né, que veio com a doutora Carolina, de testar o PNPP19, que atua nessa via também no glaucoma. Tá? E nós começamos, então, a fazer todo um trabalho aí, né, de toxicidade ocular, né, fizemos avaliação na membrana coreolantóica, o eletroretinograma, histologia, permeação, avaliação da atividade da pressão intraocular, tá? E avaliamos a indução de liberação de óxido nítrico. Né? 2 protocolos experimentais aprovados, tá? E testamos de uma forma bem simples. Né? Fizemos um colírio, né, em solução aquosa do fármaco, tá? Para realmente não ter nenhuma interferência aí, de nada, e realmente avaliar o potencial da substância. Testamos concentrações crescentes do fármaco, tá? No RETCAM, que não mostrou nenhuma toxicidade na membrana, tá? Podendo aí ser um indício importante, né, que a aplicação tópica ocular não causaria inconvenientes. Tá? A avaliação dessas concentrações também por eletroretinograma não mostrou nenhum desvio da função eletrofisiológica da retina. E, na sequência, a avaliação de histologia, tanto de córnea como retina, mostrou também nenhum sinal de toxicidade para esses tecidos, né? Houve preservação. Tá? E, sim, né, obviamente, com esses dados, né, mesmo sendo feito em modelo animal, dá para ver a excelência, né, da segurança do uso desse produto. Né? E um bem interessante foi demonstrar, a partir de marcação da molécula, de um marcador na molécula, que ele era capaz de permear a córnea, tá? Um marcador de fluorescência. E capaz de reduzir a pressão intraocular, tá? Em animais com a pressão intraocular alterada, né? Sem que, contudo, né, gente, acompanhando a pressão arterial dos animais, não houve mudança nessa pressão sistêmica. Tá?
Então, existe aqui uma proposta muito razoável, né, de como que esse peptídeo atua, né, na via do óxido nítrico, tá? E a gente, então, pôde fazer avaliação nos tecidos e constatar que realmente houve essa cascata de produção foi modificada, tá? Ou seja, indicando que é ação farmacológica, tá? E mais, testamos também, tá, em modelo desenvolvido, modelo animal, de dano de retina, a capacidade de neuroproteção desse peptídeo para os tecidos e comparado aqui com um medicamento já de uso aprovado há um bom tempo na oftalmologia para tratar glaucoma, que é a bimatropróstata. Tá? Os olhos tratados com veículos apresentaram aumento da escavação do nervo óptico e intenso dano celular. Tá? É o que a gente não observou aqui, né, realmente, no controle que a gente fez. Tá? Então, mas, a gente, prosseguindo aqui, fez avaliação, né, de contagem das células ganglionares, né, mostrando também a preservação dessa estrutura, importante estrutura aqui de camada da retina. Tá? Bom, como conclusão aqui, né, a gente tem que o PNPP19 é um indutor de óxido nítrico, quando aplicado topicamente como colírio, reduz a pressão intraocular após uma única instilação, tá? Tanto em óleos saudáveis como hipertensos, sem desencadear toxicidade aparente. Tá? Então, esse trabalho, nós temos um depósito internacional de patente com ele e já foi licenciado. Tá? Então, assim, a gente está agora realmente em processo de ver o que vai acontecer nas próximas fases aí do estudo, mas agora já com licenciador. Né? E tivemos também a oportunidade, em 2021, né, já um trabalho feito já pela Biozeus, inclusive, de ter aprovação desse peptídeo como droga órfã para tratar uma doença rara, aí, que é a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Né? Eu acho que é um dos poucos casos que eu tenho conhecimento, né, de ter um grupo que tem uma molécula aprovada como droga órfã no FDA. Né? Bom, é claro que com o tempo, né, a gente tem aqui que destacar essas importantes parcerias nacionais e internacionais construídas aí ao longo de 20 anos, né, lá com o grupo da Francine, já há 20 anos, né, o grupo do professor Kwon, lá na Universidade de Irvine, no estado da Califórnia de Irvine, o Biotel, a Universidade a UTCBS, lá na Universidade de Paris 5, em todas essas unidades, nós tivemos vários alunos que foram fazer doutorado sanduíche, pós-doutorado, né? Então, são importantes colaboradores do grupo. Né? Aqui no Brasil, a FUNED, né? O HC da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, né? E a Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Né? São os grupos que nos trabalham. Né? Agradeço aqui os nossos apoiadores, CNPq, FAPEMIG, o nosso INCT Nanofarma, tá? Faculdade de Medicina de Ribeirão, né? O grupo de retina de lá, tá? E todo o grupo que trabalha, né, intensamente com a gente, que sempre, né, se dedica muito, né, a construir essa pesquisa importante. Eu coloco, né, que essa área de pesquisa está em franca expansão no mundo, né? É uma área, né, que o tratamento de doenças oculares é uma demonstração claríssima, né, da importância da ciência, né? Basta ver o que ela fez na catarata, né, assim, de doença terrível, né, a algo bem simples, porque envolveu transdisciplinaridade, né? É a ciência de materiais que desenvolve as lentes intraoculares, a área de instrumentação que faz os equipamentos, como o faco emulsificador, é a técnica cirúrgica, é a área da farmácia, né, a tecnologia farmacêutica, desenvolvendo os medicamentos, os viscoelásticos. A gente poderia ter evoluído mais, né, mas a gente teve realmente, nesses últimos anos aí, uma redução intensa, né, de apoio e de investimento, né, na ciência no nosso país. Inclusive um discurso oficial que tinha doutor demais no Brasil, né, o que é uma conversa realmente totalmente sem sentido.
Se a gente dobrasse o número de doutores aqui, ainda estaria aquém do que existe um país desenvolvido, né? E sem essa importância da ciência e da transdisciplinaridade, a gente não tem um avanço social realmente com sustentabilidade e que possa trazer justiça social para esse país, né? E a gente tem que lembrar sempre, né, que eu fico realmente tocado quando eu penso nisso, que eu sou um defensor árduo da ciência, quando eu vejo, né, tudo isso que aconteceu bem recente aí, uso de medicamentos sem comprovação, colocar em dúvida a ciência, é algo realmente chocante para mim e que eu espero que a gente não volte a conviver com isso no Brasil, tá? Então, agradeço a todos aí pela oportunidade, tá? E, como diz esse cartaz aqui da Agência de Prevenção contra a Cegueira, né, 75% dos casos de cegueiras podem ser prevenidos e tratados, né? Eu espero que a gente possa realmente cada vez mais contribuir, tá, dentro dessa meta e que possa atrair mais grupos de pesquisa para atuar também, tá, dentro desse foco aí, tá? Acho que eu falei rápido, mas acontece, né? Quando a gente tem uma quantidade tão grande de trabalho para apresentar, daria para ficar horas, né? Eu falo que hoje em dia são meus alunos que precisam, cada um deles, apresentar o trabalho que está fazendo. Com certeza, né? Não só os alunos, mas os que foram formados aqui, conseguem fazer isso bem melhor do que eu. Então, agradeço a todos eles pela dedicação intensa, tá, numa área tão bonita de trabalho e tão importante para o mundo. Obrigado. Professor Armando, nós agradecemos a sua brilhante palestra. E agora eu passo a bola para o doutor Acácio, que passa a conduzir essa atividade com a moderação em perguntas e respostas. Obrigado, Michel. Doutor Armando, antes de mais nada, parabéns pela sua apresentação. Eu fiquei fascinado com a qualidade do seu trabalho. Obviamente, teria uma série de perguntas, mas deixo isso para um dia que a gente for jantar, almoçar e trocar informações de uma maneira mais informal. Nós temos aqui uma primeira pergunta do nosso confrade Humberto Zardo. Professor Armando, excelente linha de pesquisa. Primeiro, por favor, comentar sobre o tamanho dos lotes fabricados e a uniformidade de conteúdo de doses entre as unidades produzidas. Primeira pergunta. 2. Qual a importância da uniformidade de tamanho de partículas para a fabricação dos lotes experimentais? Obviamente, nosso confrade Humberto deve estar pensando na pesquisa translacional, né, que deve transformar esse trabalho todo em produto acabado e em produção industrial. Ok? Bom, nós terminamos semana passada, né? Nós construímos uma máquina para fazer isso, tá? Mas até então, né, a gente tinha todo um processo feito, tá, pelo grupo, né, de ter um controle muito ativo, muito intenso de uniformidade do que era feito. Então, isso é a prática de cada pesquisador envolvido, né, e uma segurança extremamente estabelecida. Infelizmente, não dá para mostrar assim tudo, né, numa apresentação dessa, mas o desenvolvimento desses implantes exige uma série de técnicas físico-químicas, como, por exemplo, calorimetria, infravermelho, então, vários processos que são feitos para garantir a uniformidade e a estabilidade do que está sendo preparado. Mas a gente pensando, né, que é algo que a gente está recebendo demanda cada vez mais intensa. A importância de se construir um equipamento era essencial, tá? E não dava para ser um equipamento como já existe por aí, extrusoras, né, tipo parafuso sem fio, porque o nosso processo é um pouco diferente, tá? Então, eu consegui que, demonstrando isso aqui dentro da universidade, né? Doutor Armando caiu. Doutor Armando? Na engenharia mecânica e na automação, né, que fosse desenvolvido um protótipo, que teve esse equipamento pronto na semana, um pouco melhor. Alguém comentou?
Eu estava comentando, doutor Armando, acho que o pessoal perdeu uma parte da sua resposta, porque durante alguns instantes o senhor ficou fora do ar. Eu acho que podia repetir só o finzinho. Não, é isso, né? Assim, claro que desenvolver um equipamento é de extrema importância, mas isso não elimina a necessidade do intenso controle de qualidade que é feito, né, no preparo desses sistemas. Tá? E a gente tem um protocolo já estabelecido, né, que esse modelo é aplicado. Então, é a calorimetria, é a difração de raio-x, a microscopia eletrônica de varredura, né? Todo o sistema de caracterização do sistema, tá? Para garantir a uniformidade. Eu vou tomar a liberdade, doutor Armando, como foi uma pergunta do nosso confrade Humberto Zardo, eu gostaria de saber se ele está satisfeito com a resposta em virtude aí da falha que teve na transmissão. Ok, obrigado, confrade Acácio. Professor Armando, realmente, os trabalhos que o senhor está colocando de fazer toda a calorimetria, infravermelho, etc., tal, importante. Eu entendo que estamos caminhando da parte de bancada para uma parte semi-industrial, com vistas a poder fazer em produções um pouco maiores. Acho que o senhor está no caminho certo. E se esta é uma área da minha pesquisa, se eu puder um dia contribuir com o senhor, eu gostaria depois de ter o seu e-mail, podemos talvez trocar alguma informação. Muito agradecido. Ficou a segunda pergunta, que é sobre o tamanho das partículas. Não sei se o senhor pode comentar. Esse controle, né, das partículas que a gente faz, na verdade, sempre foi um problema. Como fazer a mistura polímero e fármaco? Então, isso foi lá desenvolvido na tese da doutora Silvia, né, Fialho. Né, a gente criou esse método, que é um método que parte da liofilização a partir da mistura tanto de polímero como fármaco, né, em solventes adequados, isso é liofilizado. Então, na verdade, esse controle de partícula que é feito aí, né, é mais para poder determinar se existe uniformidade de distribuição fármaco-polímero. Né? Mas essa é uma questão hoje, para nós, completamente superada, né? Porque é uma técnica que a gente realmente já domina bastante. E o sistema, depois disso, ele é compactado. Né? O mais importante é manter, de fato, a uniformidade do conjunto implante no final. Tá? Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Doutor Armando, uma outra pergunta aqui. Primeiro, a doutora Silvia Guterres, elogiando a sua palestra, como sempre, maravilhosa. A pergunta dela é: quais os gargalos no nosso país para a transferência de tecnologia da universidade para empresas nessa área? As pesquisas translacionais, né, doutor? Ela sabe bem mais do que eu. Mas eu acho que sim, a gente está avançando. Tá? Eu acho que a conversa está avançando. Sabe? Assim, o problema é que o sistema público, especialmente o sistema público federal, tem uma regulamentação muito pesada. De certa maneira, é até uma proteção, tá? Mas essa proteção, muitas vezes, ela precisa ter um bom senso de entender o que está sendo feito. Né? Então, às vezes, você tem um procurador, dois, para entender e trabalhar contratos e protocolos que são feitos nas mais diversas áreas. Isso é um dificultador. Né? Então, e nós não temos dentro, por exemplo, no sistema universitário brasileiro, o NIT, por exemplo, que é o que faz essa relação, né, entre empresa e universidade, não é um órgão que está estabelecido na hierarquia das universidades. Né? A universidade, quando cria esse sistema, ela tem que arcar com essa despesa. Tá? Mas o outro lado também é preciso ter essas empresas tipo Biozeus que conseguem compreender tanto o lado empresarial como o lado universitário, né? Porque vai precisar de paciência. Né? Ninguém que chega do meio empresarial dentro da universidade, né, com extrema urgência, vai conseguir, de fato, contornar o problema. Né? Por exemplo, nós tivemos a demanda de implante para o hospital pediátrico em Londres. Tinha uma criança de 11 anos com toxoplasmose ocular que poderia, talvez, ter tido um curso na doença
diferente. Ele imunossuprimido, não podia ser tratado, né? Ter o tratamento de toxoplasmose ocular sistêmico convencional. Pela Universidade de Londres, era simples mandar o implante para lá, mas pela nossa, não. Então, foi algo que não teve como ser feito em tempo hábil, né? Porque tem toda a regulamentação, né? O que a gente esperava no passado com o marco legal, né? O marco legal da ciência e tecnologia vai resolver esse gargalo. Pelo contrário, criou uma grande confusão, porque o marco foi criado por um grupo de pessoas, mas a difusão, né, da ideia do marco legal não permeou todos os institutos jurídicos do Brasil. Então, hoje eu digo que ele tem criado mais confusão, né, mais dúvidas do que ajudar dentro da universidade. A gente sabe, né, Silvio? Por exemplo, você quer importar alguma coisa, a dificuldade que é para a gente é assustador. Você leva semanas, às vezes meses, para conseguir, de fato, fazer uma importação. Então, a gente precisa dessa ajuda externa e precisa, mais do que isso, da compreensão, né? E talvez, de fato, de uma ajuda da sociedade como um todo, de chegar lá em Brasília, de fato, e tentar mudar a legislação para que a gente tenha algo mais simples, né? de poder... Senão, a gente vai cada vez continuar deixando que as pesquisas, boa parte delas, fique nas prateleiras, né, Silvio? Ok. Doutor Armando, inúmeras mensagens de parabéns, inúmeras mensagens congratulando, uma delas já chamando que você é um oftalmologista. Parabéns. Agora, uma pergunta feita por Joerbson Medeiros. Professor Armando, muito feliz em saber que tem pessoas trabalhando para o desenvolvimento de Ocular Drug Delivery. Queria saber se existem estudos voltados para doenças degenerativas da retina, como retinose pigmentar. Existe. É uma área que a gente tem um carinho especial, tá? Só que é uma área que, assim, a gente precisa da parceria lá fora. Essa é fundamental, tá? Assim, aqui, por exemplo, a doutora Silvia está aqui, um grupo está acompanhando, a gente tem um trabalho, que é o trabalho feito, né, junto com o pessoal da Califórnia, por exemplo, que tenta nos ajudar, porque é uma pesquisa muito cara de ser feita. Tá? Precisa realmente de trabalhar com material diferenciado, precisa de trabalhar com animal geneticamente modificado, que é um gargalo aqui, tá? Mas é uma realidade que está aí e que eu acho que vai ter um curso completamente diferente. Porque, por exemplo, né, o principal meio, né, de se fazer um material genético penetrar dentro de um núcleo de uma célula, os chamados vetores, né, a gente tem os virais e os não virais. Nós tentamos trabalhar com os não virais, né, principalmente aí, lipossomas catiônicos ou lipoplexos, mas esses materiais eles são, de certa maneira, frágeis, né? Mas já eram conhecidos. A grande modificação que ocorreu, e aí eu sempre comento isso, eu tenho comentado muito, né? Os lipoplexos, esses materiais, são utilizados para produzir as vacinas, né? Tanto da Pfizer quanto da Moderna, né? E eu brinco, né? Se a gente fala assim com algum empresário que você tem um vetor dessa natureza, mas que ele tem que ser mantido a menos 40 graus, eles fecham a porta imediatamente, né? Não, mas não tem a menor lógica. Só que é um efeito que teve da pandemia, talvez, provavelmente, o único positivo, né? Criou-se uma cadeia de frio que permitiu, pela primeira vez, não mudar a estabilidade de uma formulação, né? Mas mudar a forma de armazenar e de distribuir uma substância. Tá? Então, eu acredito que, a partir daí, eu acho que a gente vai ter uma visão diferente, né, do uso dos vetores, para poder ser aplicados em outras doenças. Né? Inclusive, por exemplo, no caso da retinose pigmentar, para um tipo, né, no caso, a modificação de um gene apenas, o RPE65, já existe um medicamento, um produto disponível no mundo, né? Mas o problema é o preço, né? Se eu não me engano, é em torno de $1 milhão, um olho, né? Para administração, para tratamento de um olho. Né? Ok. Doutor Armando, eu não vejo mais perguntas por aqui. Então, eu acho que eu gostaria só de fazer um comentário, né?
Os oftalmologistas, na verdade, eles criaram uma nova via de administração, né? Não estava previsto. A injeção de drogas no olho era só em caso de endoftalmite em quantidade muito pequena, né? Com os anticorpos monoclonais, então, explodiu, né? Com a Avastin, bevacizumab, explodiu, né? Na verdade, explodiu antes com a triancinolona, né? Sim, que injetava o Quinalog, né? É, Que tinha álcool benzílico na formulação e dava algumas tóxico para a retina. né? Tinha algumas endoftalmites de origem inflamatória. Mas agora, por exemplo, a velocidade da indústria é tão grande, né? Descobriram uma nova via de administração, que é uma injeção supracoroidal. Em cima da É, coroide tem um espaço que dá para injetar 25 microlitros. Eu estava exato. lendo agora que a Becton Dickinson já está lançando nos Estados Unidos um injetor apropriado para fazer essa Isso, injeção, né? E isso é uma isso. demonstração clara de como a pesquisa anda rápido lá fora. As Ela está indústrias... crescendo. Eu vi pela primeira vez na França fazendo isso. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa, porque aí realmente era feito com agulha, né? Agora você já tem realmente material diferenciado para fazer. Eu acho que é uma nova revolução, sem dúvida, que vem por aí, assim, como via de administração. Na verdade, a gente já está numa revolução, né? Porque dessas drogas que Já você mostrou, a grande maioria não tem mais patente, né? não Então, tem. Acácio, se você olhar no Trials, tem hoje, se eu não me engano, 28 estudos clínicos com monoclonais diferentes, todos voltados para a oftalmologia, né? Porque realmente é um campo, né, que tem uma demanda impressionante, né? Principalmente para degeneração macular. Né? Em países com expectativa de vida acima dos 80 anos, é uma explosão de casos. Né? exatamente, a tecnologia avançada está permitindo a utilização de moléculas antigas, sem proteção patentária, em novas utilidades, né? Então, isso daí é uma revolução. A tecnologia está evoluindo muito e a farmacologia, na verdade, não está evoluindo tanto, né? A gente não tem tantas moléculas novas como a gente tem suprimentos tecnológicos sendo utilizados, né? É. E, Tem o senhor Márcio Falso com a mão levantada. professor Márcio Falso, o senhor quer formular uma pergunta, por favor? Pois não, muito boa noite. Meus parabéns ao doutor Armando, parabéns como farmacêutico pelo seu grande trabalho, parabéns como pesquisador e parabéns como formador de novas inteligências. O produto que ele falou, eu tive a impressão muito rápido que o PP19, eu não gravei o nome total, tem uma ação neuroprotetora. Esse produto poderia ser usado também por via sistêmica, provavelmente para tratamento de polineuropatias, tipo polineuropatia diabética, idiopática e tantas outras, que praticamente não têm tratamento protetor do sistema nervoso periférico. Existe essa possibilidade? Olha, o que eu posso te dizer é que esse peptídeo ele está sendo avaliado para outras doenças, tá? Assim, mais avançada é disfunção erétil e, se não me falha a memória, uma doença pulmonar também, tá? Mas fora isso, acho que precisaria de mais estudo. A questão é, a via do óxido nítrico hoje, ela tá realmente presente em diferentes tecidos, né? Então, é algo que é crescente, né? Assim, de possibilidades variadas de estudo. Ok, professor Márcio, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Estou procurando aqui, não acho mais perguntas, doutor Armando.
Acácio, Ó, o Luiz. Luiz tá... Luiz Carlos Molinari, tudo bom? Oi, Eu Luiz. estou com dois, tudo bom? Estou com dois grandes amigos aqui à minha frente. Ó. Eu sou um farmacêutico frustrado. Brincadeira. Mas é porque eu e o Armando já começamos aí algumas ideias, né? E eu agora pretendo perturbar ele de novo. Ele pesquisa tanto, todo mundo solicita muito. E nós tivemos também uma vivência com o Acácio, né? Em umas reuniões e num capítulo que ele coordenava um livro, né, de farmácia, farmacologia ocular. O que eu queria só não contribuir, mas perguntar, vocês falaram sobre efeito neuroprotetor, e eu estou trabalhando muito com neurooftalmologia. É só uma dúvida. Nós sabemos que a brimonidina, que tem sob a forma de colírio, é a mais atualmente conhecida como efeito neuroprotetor. E nas Exato. não é isso? E nas doenças desmielinizantes, nós temos a vitamina B, B de bola, que também contribui. Então, eu tenho prescrito, de acordo com a literatura, esses dois medicamentos para sequelas de neurite e as doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, que muitas vezes pode começar pelo olho. Então, eu queria saber, assim, a gente teria como... Existe alguma luz aí? Luiz, está falhando. nível? Desculpe. Eu vou resumir a pergunta. Se a brimonidina e a vitamina B... Está dando para ouvir? Sim. Ou não? Tá, agora tá. Se a brimonidina tem um efeito neuroprotetor local que a gente pinga e é indicado para ajudar o nervo, a recuperação do nervo. E a gente tem doenças desmielinizantes, que é indicado, às vezes, vitaminas do complexo B de bola, B2, B6, B12, para a recuperação da mielina. E eu queria saber o seguinte, a gente tem alguma forma de trabalhar com essa brimonidina mais eficaz, Armando? Assim, para ver se a gente consegue jogar dentro do olho. Eu sei que pode ser tóxico, né? Mas tem alguma linha que você já leu, que você lê muito, estuda muito, né? E eu, como eu estou vendo muito caso, o paciente fica assim, nada por fazer, sabe? E a gente conhece a plasticidade cerebral e a gente sabe que alguma coisa pode acontecer, alguma recuperação de sinapses, não sei. Eu queria assim ouvir de vocês, né, e mais alguém que tem experiência, né, se pode contribuir, se tem alguma coisa que a gente possa estudar. Luiz, eu acredito que tudo tem que ser testado, Luiz. A gente tem condição, o problema é isso, né? A gente tem limites, né, de técnico, pessoal, financeiro e tudo, mas eu acredito que a ciência não tem resposta sem teste antes. Eu acho que a gente tem que, sabe, se surgiu a ideia, né, ela tem que ser avaliada de alguma maneira, né? Às vezes a gente deixa de fazer muito, né, de testar. Assim, eu tenho ideias 24 horas, Luiz, você me conhece. O problema é que a gente realmente não tem condição, né, de fazer tudo. Então, eu hoje prefiro escutar os meus estudantes, os meus alunos que trazendo ideias, porque é a questão do foco. Cada um está focado de uma maneira isolada dentro de um... e a gente não consegue mais, né, acompanhar o que está acontecendo, porque são dezenas e dezenas de trabalho a cada dia, né? Impressionante. Mas a minha resposta é essa: a gente tem que testar. Se tem a ideia, viu que pode ter algum fundamento, né, tem que buscar meios para poder fazer a avaliação. Tá. Eu vou te procurar depois para a gente aumentar mais o seu grau de conhecimento inesgotável. Parabéns, obrigado, viu? Prazer em ouvir você. Obrigado, Luiz. Tudo de bom. Obrigado. Doutor Luiz Molinari, um grande prazer vê-lo aqui na nossa reunião, viu? Obrigado. Grande abraço. Tudo de bom. Parabéns. Obrigado. Mais alguma pergunta para o doutor Armando? Michel, acho que eu vou agradecer ao doutor Armando e passar para você, tudo bem?
Ok, doutor Armando, foi um grande prazer, o sucesso da sua participação está aí nos elogios no nosso chat. Eu tive um grande prazer de assistir a sua palestra, teria um grande prazer em conversar qualquer dia que vier a São Paulo, vamos almoçar, jantar e trocar ideias. Aquele grupo de 2003 não deu certo, mas precisa manter esse relacionamento, não só eu e você que nos conhecemos há 20 anos, mas também a entidade que você presidiu, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, né? Eu acho que tem muito a ver com a nossa academia, né? A gente pode, eventualmente, até pensar em alguma reunião conjunta, alguma coisa assim. Ok? Muito obrigado e eu passo a palavra para o nosso presidente, Michel. Só comentar aqui, Acácio, foi um prazer te ver, tá? Assim, realmente, há muito tempo que eu não te vi. Para mim, foi uma felicidade muito grande te ver. Espero que a gente possa se encontrar, tá? Obrigado, com certeza, Armando. Bom, então eu gostaria de encerrar essa atividade agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial ao professor Dr. Armando da Silva Cunha Júnior, que trouxe contribuições muito relevantes aqui para a nossa academia. Antes de finalizarmos, eu gostaria de convidar a todos a abrirem as câmeras para saudarmos com palmas o conferencista. Tirarmos uma foto também. Então, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, agradecemos a participação mais uma vez de todos e desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite, Michel. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos.